Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus, louvado seja Deus, mais uma vez aqui para estar animando o seu dia, compartilhando contigo um versículo, uma escritura, para que nós possamos nos encorajar com o Senhor. Eu quero estar lendo uma palavra que está no livro, na carta de Atos, capítulo 7, do versículo 51 para frente, a palavra diz assim: Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. Amém. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Uma palavra forte, uma palavra dura por um determinado aspecto, mas é uma palavra que traz tanta transformação para o nosso coração. Aqui é a passagem onde Estevão é apedrejado. E é interessante porque quando ele começa a anunciar, ele está pregando de forma, falando tudo o que aconteceu, mostrando a realidade do Evangelho, e aqueles que haviam crucificado Jesus começaram a se enfurecer, porque é interessante, irmãos, quando o nosso pecado é confrontado, nos sentimos mal, deveríamos nos sentir bem, porque Deus está derramando um refrigério para que possamos ser curados. Mas quando o nosso orgulho ele vai além daquilo que deveria, nós começamos a nos sentir enfurecidos, não gostamos de ser contrariados. O ser humano não gosta de ser contrariado, mas Estevão, a Bíblia afirma que ele estava cheio do Espírito Santo. Ele olha para os céus e ele vê a glória do Senhor, ele vê Jesus. Jesus não está mais sentado à direita de Deus, Jesus já está em pé, como a palavra afirma, olhando para cada um de nós aqui, o que estamos fazendo. E ele, naquele momento, ele vê a situação de Estevão, ele se compadece, mas Estevão, ele não está preocupado com a morte, ele está preocupado em anunciar o Evangelho. E ele, com intrepidez, ele começa a falar, ele começa a expressar, ele começa a falar do Messias, e esses homens ficam irados, e eles simplesmente tapam os seus ouvidos, eles não querem ouvir aquilo que está confrontando a vida deles, e eles pegam as pedras e eles apedrejam Estevão até a morte. E Paulo estava ali, olhando, se omitindo, como muitos de nós fazemos. Sabemos a verdade, sabemos o que precisa ser feito, e muitas vezes nos omitimos. Sabe, irmãos, essa é uma palavra tremenda, porque Estevão, ele mostra para mim e para você que nós devemos anunciar o Evangelho, independente das circunstâncias, independente do que as pessoas pensam, mas ministrar a verdade sobre as vidas e sobre os corações, para que as pessoas possam alcançar esse refrigério, para que eles possam ter paz em seus corações, possam ser regenerados pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, para trilhar uma vida com propósito. Sabe, Estevão estava à beira da morte, mas ele estava tão animado em falar do Senhor, em falar desse Jesus. Ele estava vendo os céus abertos, irmãos, ele estava vendo o Deus olhando, Jesus ali, contemplando a sua face, e ele ainda fala como Jesus falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Sabe, irmãos, quando não temos convicções sobre a palavra de Deus, sobre o que Jesus fez por nós, quando não entendemos o cristianismo, nós pecamos muito, nós erramos muito. Sabe,
Estevão está nos mostrando aqui a perseverança, a resistência. Eles, de contrário, eles estavam resistindo ao Espírito Santo de Deus. Quantos de nós não fazemos isso diariamente? Ou pelo menos uma vez por semana? Sabe, irmãos, é muito gostoso falar desse Evangelho, mas mais gostoso ainda é viver esse Evangelho, porque de nada vale palavras sem a prática, sem a vivência, sabe? Quem somos é denunciado por aquilo que nós fazemos, por nossas atitudes, por nossas ações. Que nós possamos ser conhecidos como pessoas do bem, mas acima de tudo, como embaixadores de Cristo na terra, levando um evangelho puro, levando um evangelho verdadeiro, visitando pessoas, orando por elas, fazendo com que elas enxerguem esse Jesus maravilhoso, que traz cura, que ainda liberta, que ainda salva. Sabe, irmãos, o momento é difícil, mas o evangelho, ele não pode deixar de ser anunciado. Fique com essa palavra, se encoraje, sabe? Não permita que o pecado dos outros contrariem a sua fé. Leve a palavra da mesma forma, mesmo quando pessoas se sentem contrariadas, quando elas começam a enxergar o evangelho puro e verdadeiro e cristalino, elas são transformadas e se tornam gratas. Essa é a essência do evangelho de Jesus. Ele transforma de dentro para fora, te faz um ser humano melhor. Eu sou fraco, falho e pecador, preciso mudar muito ainda, mas o Senhor tem tratado e tem me ajudado a ser uma pessoa melhor. Que Ele possa fazer o mesmo contigo. Tem esse desejo, estude a Bíblia. Você vai ver a diferença que isso faz no seu coração. Muitas vezes as pessoas falam: puxa, estou tendo tanta dificuldade, às vezes conflitos, às vezes brigas. É porque falta um pouco de Deus na sua vida. Nossa, mas você não pode afirmar isso. Eu posso, porque eu já fui assim um dia. Então que essa palavra possa causar um impacto na sua vida, te fazer com que sinta o desejo de orar, que tenha o desejo de estudar a palavra de Deus. Converse com pessoas que amam a palavra de Deus, pessoas que podem te aconselhar através da Bíblia, pessoas que vão te mostrar esse evangelho aonde a sua vida será transformada. E se a sua vida for transformada, a sua família será transformada. Que Deus possa lhe conceder um dia excelente, repleto de realizações e alegrias, que você possa ter um dia de superação, de conquistas, mas acima de tudo, um dia onde Deus será o seu norte. Louvado seja Deus, e que você possa ficar com essa palavra no seu coração. E não se esqueça, se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Um bom dia para ti.